nós vamos começar mais uma live no perfil da Mãe dos 11. Então, eu sou Andréia Toledo, a Mãe dos 11, mais conhecida, e esse é o Fábio Toledo, o pai dos 11, né? Pai dos 11. Estamos aqui para falar hoje da profissão mãe. Aproveitando agora que domingo é Dia das Mães, então vamos fazer uma pequena homenagem, né? Dessa nossa profissão maravilhosa. Exatamente. Olha, vocês estão entrando aí, já dá um ok pro som pra gente, se tá bom, se estão nos ouvindo bem. Que a gente está num cenário diferente hoje, né? Então, você tá vendo? Foi toda uma preparação aqui para um cenário diferente. Não foi isso não. Só para saber se está tudo bem, o som, se está tudo ok aí, tá bom? Lá já disseram que tá tudo ok. Então a gente vai falar um pouquinho dessa profissão mãe. Mas mãe é uma profissão? Então, eu queria te perguntar, se nós vamos falar da profissão mãe. A gente fica com a ideia daquela de uma certidão de casamento, ou certidão de... que a gente chega em algum lugar e pergunta, qual a sua profissão, né? Exatamente, profissão do lar. Profissão, sei lá, médica, profissão engenheira. E mãe é uma profissão? Sim, lógico que é uma profissão. Eu acho que é muito mais do que isso, mas é a nossa profissão primordial, independente se a gente tem outra profissão, se a gente é médica, ou é engenheira, ou é enfermeira, mas quem tem filho, a profissão maior é mãe, né? Exatamente. Você sabe que, olha, vocês já sabem que alguns de vocês já nos seguem há um bom tempo, outros estão chegando agora, nós estamos casados há 28 anos. Não errem. Não pode ser um erro muito grosseiro errar. A partir de... Então já mudou agora, 3 de janeiro, já mudou para 28 anos. Então só no próximo 3 de janeiro que a gente vai memorizar os 29 anos. Mas nós casamos muito novos e quando estava para nascer a nossa primeira filha, nos sugeriram que a Andréia, olha, fica um tempo aqui na casa dos avós, você é nova, ajuda a olhar as crianças, você vai para São Paulo, antes trabalhava em São Paulo, era funcionária da justiça e ficamos aqui. O fato é que a Carol, a nossa filha maravilhosa, a nossa primeira filha, bem pequenininha no colo, ela falou, não, meu amor, para onde você for, nós iremos. Né? E a Andréia, ela sempre fez desde aquele primeiro momento, é impressionante notar como que ela conseguiu compaginar o esposa e mãe. Porque um grande risco, né? Eu sempre me adianto, já ia falar isso mais adiante, mas o grande risco, e até porque já chegaram perguntas, aqui a Andréia me mostrou a caixinha de perguntas que vocês chegaram para essa live, de como não abandonar o marido depois que nasce. Olha, tem uma. A Mariana está dizendo que descobriu que está grávida do primeiro filho, né? Parabéns! Muito bem! Então essa live vai servir para você, né? Exatamente, uma homenagem para Mariana, então, para o primeiro filho, para que ela já encare com profissionalismo essa função, essa sublime missão de ser mãe. Mas eu dizia que a Andréia, então, ela chegou uma pergunta de como não abandonar o marido, depois chegou o primeiro filho. O tema da live é profissão mãe. Isso é o tema de hoje. Isso. Então, ela soube compaginar isso de uma maneira maravilhosa. Ou seja, eu nunca fui colocado para escanteio, mas ao mesmo tempo ela se mergulhou na maternidade de uma forma muito determinada. Agora, a profissão sim. Ela sempre foi muito dedicada, muito boa aluna. Eu lembro que quando... Olha, pra quem não sabe, eu fui aluna do Fábio, né? Nossa! Fui aluna na faculdade dele. Não foi na faculdade que nós nos conhecemos. Nós já éramos casados, né? Não, já éramos casados. E aí ela foi minha aluna, então com todo o direito de ser apaixonada pelo professor. Não, mas é isso mesmo. Isso aí, se vocês forem lá no nosso canal do YouTube, no Família Educação, tem um vídeo que tá uma imagem nada profissional, mas que chama Bodas de Prata. Ali a gente conta um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, de como que a Andréia colocou a maternidade como uma prioridade na vida dela. Ela abandonou vários cursos, lá eu falo tudo detalhadamente isso, abandonou vários cursos, sempre em função de um filho que nos vinha, que nos chegava, mas nunca me deixou
por escanteio. Até porque se deixar não teria 11. Né? É isso mesmo. Eu acho assim, a gente é mãe, sim, mas a gente é esposa também. As pessoas, às vezes, não entendem muito essa diferença. Quando a gente fala, o nosso marido vem em primeiro lugar, isso não quer dizer que meu tempo maior é para o marido. Muitas vezes, o tempo maior que a gente se dedica é para o filho, é para o filho pequeno. Principalmente um recém-nascido, um pequeno. O tempo não é o maior para o marido, mas sim ele vem em primeiro lugar, porque ele entrou na minha vida primeiro. É óbvio que ele vem em primeiro lugar. E como é aquela história que você fala das mães quando nasce um filho? Você já está me instigando a dizer isso, né? Eu falo, aliás, isso é um perigo grave, é um perigo sério que todo casamento corre. Então, vocês que querem ser mães profissionais... Olha lá, a Mariana que vai ser mãe agora. Mariana que vai ser mãe, não pense que isso que a gente vai dizer agora é profissionalismo, né? Se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão ver que que eu disponibilizei no site, era para falar no final, né? Mas a gente já fala já, que eu sei que vocês vão ficar por aí. Mas não é essa a surpresa. Então eu disponibilizei lá no site um artigo que a André fuçou lá no nosso blog e achou um artigo de 2006, que esse vídeo de 2006 chama Profissão Mãe. O artigo chama isso de 2006, 2006, né? Profissão Mãe. E tem uma foto de um dos nossos filhos recém-nascido que está ali logo na página inicial do nosso site hoje. Acho que é a Tereza. Não é o Álvaro? Não. Acho que sim. Enfim, a Tereza, o Álvaro estão ali. Mas para que a gente está recordando essa imagem do bebezinho recém-nascido? Porque alguma distorção com as mães. Ninguém nunca fez isso, que eu vou dizer agora, mas às vezes age dessa forma. Ou seja, é como se pegasse aquele bebezinho que está na foto ali, olha no colo e fala assim, olha, eu te recebo como meu filho e prometo estar com você e você ficar comigo para o resto da minha vida. Alguém falou isso na maternidade? Não. Alguém, quando sai da maternidade, assume um papel que, como se tivesse feito uma promessa do tipo, eu prometo estar com você por todos os dias da minha vida e colocar você acima de qualquer outro sujeito que possa interferir nessa relação. Essa é uma distorção. Até porque, lembra uma vez a gente estava saindo de viagem, acho que eu já contei isso aqui, e vocês me desculpem se eu sou um pouco repetitivo, mas estávamos saindo de viagem, e numa viagem de família, principalmente família numerosa, imagina, quase não sai confusão nenhuma, tão tranquilo, coloca as malas no carro, não tem problema nenhum, não sei como vocês, mas aqui não tem dificuldade nenhuma. O fato é que andamos alguns metros de casa, né, o nível de tensão já estava alto, eu já dei uma resposta um pouco atravessada para a Andréia. E o João Lucas pequeno, agora já é um marmanjão ali de 20 e tantos anos, que tá aqui no isolamento também, mas olhou sério assim para mim e falou, eu prefiro que você briga comigo do que você fala desse jeito com a minha mãe. Ou seja, os nossos filhos, eles mais do que uma necessidade de serem amados, eles têm uma necessidade de ver que os pais se amam precisamente porque cada ser humano precisa saber que é fruto desse amor do pai e da mãe. Então é muito importante, a melhor maneira de homenagear a mãe, ou mesmo a melhor maneira de fazê-la que seja mãe, é que de nós pais, o que mais nos cabe, é amar com todas as nossas forças essa mulher, sem a qual ela não seria mãe e nós não seríamos. Acho que agora voltou. Vocês estão aí vendo bem? Travou alguma coisa? Tá tudo normal? Vê se alguém responde para a gente poder continuar a nossa live. Muito bem, mas tá tudo ok, estamos nos vendo aí. Você ia falando alguma coisa, mas a gente poderia pegar, tem muita pergunta aqui, gente, que chegou nas minhas caixinhas. Não, mas sempre me perguntam assim, como a gente pode se preparar para ser mãe? Eu acho assim, se preparar para ser mãe, é uma coisa que a gente se prepara assim, é uma vocação que a gente tem. Deus nos dá uma vocação e nós vamos ser mãe. Claro que esse ser mãe não precisa de um preparo igual num concurso público, em que a gente estuda livros, anos e anos. Aliás, tem até uma brincadeira que se diz assim, que não devemos ser pais, ser mãe e pai de livro, né? Devemos ser mãe e pai que atuam, que não ficam só na teoria, mas que também
tem a prática. Claro que é muito bom a gente se informar de certas coisas, mas se é nossa vocação, isso é meio natural. Não é como assim, é bom a gente se preparar, a gente ler alguma coisa, a gente se informar, receber algumas dicas, óbvio, porque isso é uma profissão, mas além de tudo é uma vocação. Isso está inato na gente, é uma coisa meio natural, nós temos um sentido para isso, né? Exatamente, e o sentido disso é que fruto de um amor, né? Do nosso amor, ou seja, se entrega pelo marido, o marido para a esposa, encarar os filhos como fruto desse amor, mas que agora é chamada a uma exigência de uma grande responsabilidade no dia a dia. E é gostoso a gente ver também crescer junto, né? A Andréia foi um constante crescimento na maternidade. Mas talvez vocês nos perguntam, né? Então, mas qual o segredo disso? Olha, um grande segredo da maternidade não diria que é o primeiro em importância, mas que é fundamental, é a generosidade. Ter um coração generoso, ter um coração grande, ter um coração que sabe abrir, ter um coração que sabe se doar. Mas nem tudo é tão teórico assim, nem tudo é maravilhoso, mas exige também uma organização. E a Andréia hoje quer falar um pouquinho também desse profissionalismo. A maior pergunta que nos chegam é assim, como vocês dão conta? Como fazer para dar conta? Dar conta do quê? De tudo. Às vezes, a esposa, do marido e vice-versa, do trabalho profissional, da casa, dos filhos, como a gente vai levando. Como que em 24 horas a gente dá conta? Então, a gente tem que levar em consideração que a gente não dá conta. Pelas nossas forças, não daria. A gente não dá conta. Agora, o que pode acontecer, o que acontece, principalmente acontece aqui, é que você começa a ter uma organização, a olhar essa vida profissional, essa vida familiar como profissão, a querer ser melhor a cada dia como profissão, porque você consegue uma organização, você consegue otimizar o seu tempo para poder ter tempo livre para as coisas que são importantes. É óbvio que lavar uma roupa é importante, é óbvio que tacar a pia em ordem é importante, ter a comida é importante. A gente consegue técnicas, a gente consegue desenvolver algumas habilidades que até Deus duvida, né? Nossas habilidades que a gente desenvolve. Principalmente na parte de isolamento agora. Depois, se você quiser botar seus maridos ali, posso dar já uma aula de como lavar banheiro, viu? Desses 40 dias aí, fácil uma técnica de lavar banheiro. Então a gente consegue desenvolver essas coisas para conseguir, entre aspas, dar conta, né? A gente desenvolve algumas habilidades, algumas organizações, algumas dicas que a gente pega aqui, a gente pega ali, a gente consegue juntar para conseguir dar conta sim. Exatamente, só que isso como que a gente não nasce com esse profissionalismo, a gente não vai ganhar com isso só com o curso, a gente bota para rodar sempre naquilo que a gente fala várias vezes aqui com vocês, plano de ação, ou seja, fatos, problemas, soluções. Talvez para que isso não fique muito no geral, muito teórico, e como esse profissionalismo. Num determinado momento da nossa vida, que já tínhamos vários filhos, era um grande tormento os compromissos, às vezes que eu assumia, às vezes que a Andréia assumia, ou aqueles compromissos que podiam impactar na vida da família. Olha, chegava no domingo, aí ela ia descobrir que eu tinha um compromisso segunda-feira à noite, porque eu avisei 2 meses atrás que tal dia teria aquele compromisso. Sim, e eu contava com uma ajuda de um pai que está em casa para delegar algumas funções, e o pai tinha essa reunião. Isso, e aí era motivo de confusão. Exatamente. Sim. Isso surgia alguns conflitos durante um certo tempo. Numa das nossas reuniões de trabalho, para fazer plano de ação, como que a gente resolveu isso? Agenda compartilhada. Eu tenho minha agenda pessoal no Google, ela tem a agenda pessoal dela no Google, tem a agenda da família. Aqueles compromissos que são meus e que não interferem em nada, ou seja, ela sabe que eu estou no trabalho, naquela hora está só na minha agenda, ninguém sabe. E a dela também isso. Agora, os compromissos meus, que de certo modo podem impactar na família, uma reunião um dia à noite, alguma coisa, esses já aparecem na agenda da família, ou seja, ela já está vendo aqui. E o dela também, e os compromissos comuns também. Recentemente, ou seja, eu tenho a minha, ela tem a dela, tem a comum, recentemente a gente criou até uma outra a mais, que é um que a gente chamou de rotina, em que a gente coloca ali o horário do jantar, aqueles compromissos um pouco mais recorrentes.
Ou seja, foi uma pequena iniciativa como essa que resolveu um problema problema enorme sim, da família. Então, quando a gente fala de ser mãe, esse profissionalismo, profissão mãe, a gente dá... Às vezes a gente está constantemente num processo de aprimoramento de como ser mais produtivo no mundo do trabalho, no mundo corporativo, ou seja, vamos lá resolver a teoria dos gargalos, como a gente vai a competitividade na empresa, como é que a gente pode administrar melhor e tal. E a família vai apagando fogueira, E não se enxerga dessa forma. Isso em N situações. O Diano, por exemplo, ela apareceu aqui com sei lá, umas sacolinhas assim que enfia dentro da máquina de lavar não, porque... lavar roupa. Não, vamos explicar isso. Porque o problema era o seguinte, a nossa máquina de lavar roupa, ela engolia as meias e roupas íntimas e às vezes até camisa ela engolia. Não, eu tô exagerando. Aqui em casa tinha um problema sério, que era o tal da bacia de meia, calcinha e cueca. Ninguém queria esse raio dessa função, né? Então era assim. E demora para voltar essa bacia para o armário. As meias sumiam, quem tinha uma sacola. Não acontece com vocês, não. Só aqui em casa, viu? Então Mas é a nossa máquina de lavar roupa, eu tenho certeza que ela engole. E aí uma amiga me indicou um método, né? E que eu dizia assim pra ela, e essa amiga, na casa dela são só adultos. Eu dizia, você acha que na minha casa vai funcionar? Só tem criança. Imagina, isso não funciona. E ela insistindo comigo, e eu reclamando pra ela, então, porque lá só dá confusão, ninguém quer se encarga, não sei o quê. E ela insistindo. Eu falei, você quer saber? Vou fazer esse raio que ela tá falando. Eu comprei lá os saquinhos, esses saquinhos de roupa mais delicada, esses saquinhos que vendem, que a gente coloca roupa para lavar. E dei um saquinho para cada criança. E disse assim, olha, agora a partir de hoje, as roupas íntimas, meia, calcinha, cueca, são colocadas no saquinho. Eu lavo todos os saquinhos, seco os saquinhos, devolvo dentro do saquinho. É função sua guardar, não sei o que você vai fazer, mas não é mais função minha ficar dobrando meia por meia, achar o par, achar o pé. Bom, isso funcionou, né? Ela nunca mais engoliu uma meia minha. Foi incrível. Isso aconteceu, deu certo. As crianças... Mas esse profissionalismo, a Andréia, ela foi desenvolvendo em vários aspectos, né? Então, por exemplo, sei lá, ela chegou a fazer, é sério, na lista de compras, uma dica dela é o seguinte, não vá ao supermercado com fome. E eu falei assim, isso é básico, né? Mas o pior que é básico mesmo, porque se você vai no supermercado com fome... Quando eu levava o Fábio comigo com fome, ele comprava tudo que não era para comprar. É óbvio, porque ele estava com fome, ele queria aquele produto. Então, com certeza gasta mais. Então a gente tem algumas coisinhas muito pequenas que a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo. E isso para o ambiente familiar é muito bom. Você consegue liberar tempo para as crianças, você consegue liberar tempo para o marido. Então, e tem algumas funções da casa que a gente que é mãe, que às vezes é muito apegada, a gente tem que saber delegar, porque muitas vezes a gente não quer delegar as coisas, né? A gente deixa que eu faço porque eu faço melhor. Por exemplo, eu delegar lavar louça, já é uma coisa assim, me custa um pouquinho. Por quê? Porque eu sou mais rápida. Então, essas coisas a gente pode ir delegando, porque um pode fazer, o outro pode fazer, o marido pode fazer, se tem uma criança que já consegue fazer, se a gente tem uma funcionária dentro de casa, a gente delega algumas coisas, pode até delegar uma compra, se for preciso. Enfim, saber o que pode se delegar. E ver aquilo que é indelegável, né? Que a gente não delega. Que é a educação dos nossos filhos, no sentido não de educação de escola, porque as crianças vão para a escola, no sentido de formação. E não delegar nunca a atenção para o marido. A atenção é minha, sou eu que tenho que dar. Então, essas coisas que a gente tem que prestar atenção. E esses métodos que a gente desenvolve, claro, tem aí na internet várias coisas que a gente pode pegar dica, que a gente pode fazer cursos, mas eu sempre digo, cada família é uma família. Cada pessoa é uma pessoa. Muitas vezes o que serve para mim não serve para vocês e vice-versa. Então, essas ideias são muito boas, mas eu tenho que ver se serve no meu momento e na minha família. Tem um método aí que fala de deixar a pia limpa, é maravilhoso, de deixar a pia em ordem. Tá, mas eu tenho um filho que estuda 11h30 da noite e ele chega para jantar. Então, o meu desgosto era deixar a pia completamente em ordem, completamente limpa e acordar no outro dia e não estava assim. Então,
talvez esse método não seja o momento agora de ser implantado em casa. Em outras famílias são maravilhosos, funciona super bem. Então a gente tem que ter esse olhar de achar assim, não ser muito quadrado, ser flexível sim. Dicas são maravilhosas. Quantas dicas a gente aproveita, pega daquilo. Falei que essa amiga me deu essa dica dos saquinhos e eu achava um absurdo. Imagina, funcionava na casa dela, não na minha. Até eu comprovar que acabou funcionando aqui. E você gostou, né? Porque as suas era a primeira a assumir, né? Então, é nesse sentido que a gente pode ser profissional, sim. Ser profissional dona de casa, profissional mãe, independente se a gente tem um trabalho fora. Melhor, se a gente tem um trabalho fora, aí que nós temos que ser mais profissionais dentro de casa. Porque é nossa responsabilidade. Se nós temos uma funcionária, puxa vida, eu trabalho, eu tenho que delegar o serviço para ela. Eu tenho que saber falar o que ela vai fazer. Então, eu vou otimizando o meu tempo, né? Sabe aquele empurrar com a barriga? Não dá, né? Não dá porque a gente enrola a família, não dá para empurrar com a barriga. Igual eu dizia, quando nós casamos, eu não sabia cozinhar, vamos contar a verdade, né? E o Fábio se gaba de dizer que eu perguntava para ele como é que fazia o feijão. Acho que é por isso que até hoje eu não sei fazer, né? Porque acho que você... Tô brincando. Mas... Ela me expulsou da cozinha quando ela fez curso de gastronomia. Aí depois nunca mais. Agora o meu negócio é só pizza e churrasco. Não é isso que eu tô brincando. Então, assim, são coisas que são detalhes que você vai aprendendo. Por exemplo, eu não sabia cozinhar, então eu tinha que ir atrás de receita. Naquela época não tinha internet, então era o caderninho de receita. Então, eu não gostava. Por quê? Porque eu não sabia. A gente não gosta daquilo que a gente não sabe. Aí eu tive um filho alérgico, que há 21 anos atrás não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Tínhamos que desenvolver muitas coisas dentro de casa. E foi a partir dessa necessidade que eu comecei a me interessar muito mais, a ir atrás de curso, a fazer curso, porque eu queria o bem-estar dele, porque era um sofrimento. Os irmãos podiam, eu na festa de aniversário podia e ele não podia. Então eu queria entender como isso funcionava. Foi a partir daí que eu comecei a tomar gosto por uma necessidade e aprendi. E hoje desenvolvi os métodos aí meio rápido, né? De cozinha, de organização de despensa, de lista de economia na lista de compra de supermercado. E a gente pode conversar um pouquinho, né? Exatamente. Olha, tem uma mãe que falou aí que está ouvindo na maternidade. Depois se você está aí por aí ainda, você disse se o bebê já nasceu ou se vai nascer ainda. De qualquer modo, para que a gente fique em orações, para que corra tudo bem com você que está aí, tá bem? E também a Gildes ela falou para fazer uma live para os pais, para eles terem mais paciência. Bom, dá um jeito, rouba o Instagram deles lá e entra lá e dá um seguir o Fábio Toledo. Claro, é uma virtude que todos nós precisamos, lutamos com ela e vamos até o fim da vida lutando. Mas de fato ela falava isso no contexto, principalmente agora do isolamento, às vezes demora mais, é mais trabalhoso chamar a criança para fazer junto do que se você fizer sozinho, empurrar a criança para o lado, é muito mais fácil. Sim. Mas outro dia, eu confesso que eu realizei um sonho, eu me realizei neles num sonho de infância. Eu lembro quando eu era criança, sexta-feira era o dia de lavar uma área da casa da minha mãe, tinha uma cozinha e mais uma copa, que eu não sei porquê, de sexta-feira eu lavava aquele chão. Eu adorava quando eu jogava o sabão escorregar naquilo ali. Tava lavando o fundo com as crianças, tava uma bagunça. Acho que demorei umas 2 horas para lavar um fundo, coisa que a Tati faz isso em 15 minutos. Mas aí eles pegavam e faziam aquilo na minha infância, eu tava lembrando. Mas de fato dá mais trabalho chamar as crianças para participarem. Mas às vezes, se a gente tem um pouquinho de perseverança, você pode até falar isso para desenvolver isso com seus filhos. No primeiro dia atrapalha. E não é que depois deles ajudam um dia, ajudam o outro. Por fim, apesar de serem pequenos, a ajuda deles já é eficaz mesmo. Já delega uma função, olha, vai esfregando esse cantinho aqui, enquanto daqui a pouco eu venho com o rodo. Enfim, chamando os filhos para participar. E até porque dá muito mais trabalho você ficar empurrando, ó, sai daqui, vai para lá, não me atrapalha. Enfim, essas pequenas coisas em que a gente vai formando. Alguém perguntava assim, como eu faço um casal que está começando a vida, não tem filhos e tem desejo de ter bastante filhos? Olha, uma dica que eu dou, muito sério, é que já comece uma organização. O
que enquanto vocês são 2 em casa, as coisas são mais fáceis. Depois vem um bebê, vem outro bebê. E se eu já tenho essa organização, se eu sei o dia que eu lavo a roupa, se eu sei o dia, sei lá, se eu faço uma comida congelada, se eu sei o dia disso, daquilo, aí você tira de letra. Não estou dizendo que no meio do caminho não dava a aprender, porque eu fui desenvolver esse gosto pela culinária, eu já tinha 3 filhos, 4 filhos, era o 4º alérgico. No meio do caminho você consegue? É óbvio que você consegue, mas essa dica é primordial. Se você tem a intenção de ter 1, 2, 3 filhos, comece já a pensar nessa organização de casa, ter um dia específico para compra, sabe? Não é, não, tá faltando isso em casa, então eu vou ali e compro. Se a gente começa a desenvolver essas rotinas caseiras, a gente começa a otimizar o nosso tempo. Quando vem a criança, você consegue ter tempo para a criança, você consegue ter tempo para o marido e você consegue dar conta do trabalho de casa. Então eu sempre bato na tecla, a organização é tudo. Nós estamos numa época em que a gente absorve muito conteúdo, a gente absorve muita informação, a gente faz curso, a gente escuta isso, escuta aquilo, mas muitas vezes nós não colocamos em prática. E é isso que pega para nós. Então nós sabemos como fazer, mas a gente acaba não fazendo. Então é isso que dá a confusão muito grande, né? Exatamente. Olha, a Raquel falou ali, André, eu quero todas as dicas possíveis. Vou fazer uma fofoca com você. Hoje eu peguei ela gravando a aula dela. Já está começando, ela ficou, já rascunhou. Ela vai dar uma aula cheia de dicas, de compras, lavanderia, dispensas, e essa organização já estava no forno. Eu cheguei lá, vi o áudio e fui expulso. Então, se eu tivesse, se deixassem eu ficar, eu contaria. Mas não vou contar porque não me deixaram. Mas assim, sei que está no forno. Está no forninho, está quase pronta. De dar muitas dicas mesmo, porque eu acho que assim a gente consegue otimizar o nosso tempo. Eu acabei desenvolvendo isso, sofrendo, porque tinha que resolver isso. E sem querer deu certo, então eu tenho dicas de como montar uma lista de compra e ser mais econômica, como fazer um almoço no máximo em 30 minutos. Aliás, aqui deu uma confusão hoje, porque eu não me planejei direito por conta dessa aula que eu estava preparando. E eu sempre planejo um dia antes, eu tenho o cardápio da semana toda em casa, o que eu vou fazer de alimentação, e um dia antes eu já retiro a proteína do freezer, enfim, já deixo organizadinho, meio organizado para eu conseguir realizar essa comida, essa refeição em 20 minutos. Só que eu não me atentei ontem que a gente tem 2 panelas de pressão e uma está quebrada. Então, nesse tempo de pandemia... Mas nesse tempo de pandemia não deu para consertar, então a gente está com uma panela de pressão só. E eu não pensei, claro que o meu foco ontem era outro, acabei tirando o meu cardápio, segui o cardápio, que era carne de panela hoje, mas não tinha o feijão, porque eu gosto de deixar o feijão congelado. Então eu tinha que fazer a carne de panela e tinha que cozinhar o feijão. Deu certo? Não. Claro que não. Só que o plano B, a gente sempre tem o plano B. A sorte, eu sempre tenho alguma coisa pronta ou alguma coisa semi-pronta no freezer, e os hambúrgueres caseiros. Mas eu sei fazer. Os hambúrgueres caseiros acabou salvando hoje. Por quê? Porque foi falta de... O planejamento que eu fiz ontem foi errado. Então é óbvio que quando a gente tem um plano B, ninguém percebeu, a carne ficou ali, rapidinho fiz o feijão, arroz, o hambúrguer com queijo de tomate, deu tudo certo. Quer dizer, todo mundo ficou feliz e contente. Mas se você não tem esse plano B, se você não tem... Eu ia cozinhar o feijão, depois eu tinha que tirar o feijão, cozinhar a carne de panela. É aí que dá o problema. Então essa falta de planejamento, essa falta de organização gera isso. Você chega numa cozinha 11 horas da manhã e pergunta assim, o que eu vou fazer pro almoço? Eu era assim. Há anos atrás eu era assim. Por quê? Porque era uma coisa que eu não gostava. Então eu enrolava, aí você faz sofrer todo mundo. A comida não está pronta no horário, você tem criança pequena. E quando a gente tem essas organizações que são coisas muito pequenas, às vezes são detalhes que fazem a diferença, né? Exatamente. Aí quando você vê ela falando disso, né, mas também esquece de outro detalhe. Por exemplo, a agenda de crianças da escola, né, dos que chegam na escola, não passa um dia sem ver. Ou seja, por quê? Já tem uma hora que as crianças já chegam, elas já
Ele já deu abre. Primeiro tempinho, já chega ali, ou já, às vezes, nos dias mais de tumultuado, aquele que já sabe ler no carro, já vai lendo a do menor e tal. E tem até aquele lance que o Vicente, uma vez, já estava tão cheio de ler, que falava que era a mesma coisa. Eu falava, olha, comeu tudo, evacuou. Ele sempre era a mesma coisa. Não, mas você vai acabando, quando você tem mais de um filho, 2 filhos, então você começa a delegar isso mesmo, né? Então a ordem era, chegava da escola, já abria a mochila e a agenda ficava em cima da mesa. Talvez eu não ia ver a agenda aquela hora, eles estavam chegando da escola, ia às vezes tomar um lanche, alguma coisa, mas a agenda estava aí, era a minha função ver, e eles já tinham cumprido a parte deles. Então, esses delegamentos, nem sei se existe essa palavra, né? Essas delegações pequenas que a gente acaba fazendo, nos facilita a vida do dia a dia. E vai entrando isso entra em rotina, é igual mandar a criança escovar dente, isso vira uma rotina. É igual hoje o Álvaro, ele dormiu fora de hora à tarde, mas chegou à noite, ele jantou, ele tinha acordado fazia pouco tempo, porque foi meio enrolado aqui hoje, ele jantou, viu que estava de noite e pediu para dormir. Porque já está incutido na rotina dele, que é o jantar, depois é o dente, o pijama, mas a história. falhou o sono que ele dormiu já tarde. É sim, óbvio que ele não ia dormir, mas existe já essa rotina e é a mesma coisa. Essa rotina das coisas aparentemente pequenas são importantes para que as coisas grandes aconteçam. Da mesma forma que é necessário que tenha esse planejamento para que o jantar saia, para que a roupa saia, para que a gente tenha um tempo para a gente, ou seja, da mesma forma que tem uma reunião de trabalho importante, escolher o filme que a gente vai assistir amanhã à noite, porque hoje tem live, mas o filme que a gente vai assistir amanhã à noite também é importante, ou seja, porque toda essa organização é que vai permitir aquele tempinho no quarto ali, às 10 horas da noite, sem criança. Uma taça de vinho? Uma taça de vinho já tá aqui, né? Não já tá rolando uma taça de vinho aqui, ó. Uma taça de vinho e o filme. Mas isso parece bobagem, mas não é. Ou seja, tem que encarar aquele filme que a gente combinou, de botar as crianças para deitar. Porque na situação de isolamento, a gente cuidar um pouco da gente, assistir esse filme à noite, isso é profissionalismo. Isso encarar o relacionamento conjugal com o mesmo profissionalismo. Mas é assistir um filme. Sim, mas assistir um filme com a pessoa que eu amo. É cultivar esse amor. Então isso é importante. Então cuidar desses pequenos detalhes para permitir que os grandes aconteçam. E quais são esses grandes que tem que acontecer? Cultivar o amor para que ele esteja cada vez mais enamorado da nossa esposa, cada vez mais enamorado dos nossos filhos, e também para ter tempo para ver aquele filho, ter horas para conversar sobre aquele filho. Até porque a gente fala de pequenas coisas, né? Desde de uma ordem material de uma panela de pressão ou de um instrumento que vai fazer as roupas funcionarem melhor. Por quê? Porque a nossa família e o amor do marido pela esposa é como, imaginemos um grande edifício, né? Um belo edifício, mas aquele edifício foi construído tijolo a tijolo, um tijolo depois do outro. E aquilo exige profissionalismo, exige cálculo, exige toda uma questão de engenharia, senão você não consegue levantar um edifício daquela proporção. A nossa família, se for ver, ela é construída por um edifício de uma magnitude até muito maior do que isso. E precisa ser a felicidade na nossa família, do relacionamento conjugal e da educação dos filhos, tijolo a tijolo, um depois do outro. Vocês me desculpem por ser um pouco repetitivo, mas uma vez a gente participava de um curso de orientação familiar e aí o palestrante foi lá e perguntou: mas você sabe o que sustenta o casamento? Nossa, né? Vai dar a chave para o segredo, né? Vai dar o segredo. E aí ele dizia, é a qualidade dos momentos que passamos juntos. Ou seja, se a gente imaginar a nossa vida como um baú de recordações, né? O casamento terminal é aquele que olha para trás e não tem bons momentos. E bons momentos às vezes são momentos tristes também, mas aqueles momentos tristes em que a gente soube passar junto. Então, esse profissionalismo que exige para construir um edifício, exige construir uma família, que é um empreendimento muito mais maravilhoso. Sim. Até do que essas grandes construções. Só que a gente também tem que tomar um certo cuidado, que essa rotina, a gente tem que saber ser flexível. Não podemos também ser a ferro e fogo, porque nós somos seres humanos, os nossos filhos são
às vezes acordam bem, não acordam bem. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Isso é importante, tá? Você tem essa rotina, mas hoje aconteceu um problema. Então vamos ter que reavaliar, mudar isso de lugar. E acontece isso direto na nossa vida. Mas não quer dizer, por isso que acontecem imprevistos, que a gente não vai ter uma rotina. Mesmo que ela vai estar ali, bonitinha, é essa rotina que eu tenho que seguir. Se aconteceu alguma coisa, eu vou mudar a rota. Alguém pergunta assim, qual é o filme que vocês vão assistir? Bom, é assim, ó, eu tenho uma listinha, todo filme que me indicam, ela vai para essa listinha. E agora eu não sei qual que é a vez do filme, mas tá lá a listinha dos filmes. Se vocês quiserem, depois eu passo pra vocês a listinha dos filmes que a gente assistiu bastante nessa quarentena, né? Tá bem, a Gil tá falando de novo ali, olha, da lavanderia, mas a aula dela vai incluir a lavanderia também. A gente tem dica de... Porque aqui são... Vocês podem fazer as contas, olha, nós estamos aqui no isolamento, então todo dia são 10 pessoas, tem 11, né? São 11 pessoas, no mínimo são 3 peças de roupa por pessoa, são 11 pessoas. Estamos em 12, né? Não, estamos em 11. Fazemos se você fizer as contas, então são 3 pessoas, vezes 11 é mais ou menos isso que a gente tem por dia de roupa. Claro que a gente tem que ter uma organização, não é todo dia que eu lavo a roupa, porém eu não posso cochilar, porque se eu cochilar, a molecada acaba não tendo roupa pra vestir, né? É isso que acontece, olha. Mas é um pouquinho... A gente aprendeu, né, a viver um dia de cada vez. Então, com esse dar conta, calma. Alguém me perguntava, quando vocês casaram, vocês tinham ideia de ter 11 filhos? Olha, tínhamos um, depois tivemos 2 e vivemos um dia de cada vez. É assim que tem que ser a nossa vida. Deus não nos permitiu conhecer o futuro. Por quê? Porque acho que se eu conhecesse que eu ia ter 11 filhos, acho que eu já desistia ali, né? É um dia de cada vez. Nesse isolamento é isso que a gente está aprendendo a viver, que a gente saia mais fortalecido de viver esse dia de cada vez. Isso que é importante, né? Tendo essa rotina, essa flexibilidade e vamos bola para frente, né? Exatamente. Muito bem. Então, eu já falei da surpresa. Ele falou no meio, porque eu ia contar no final, que essa aula está quase pronta, e com essas dicas que eu vou dar sobre a gente ser mais econômica numa compra de supermercado, da onde vem essa economia, como que a gente consegue fazer essa economia, fomos desenvolvendo, fomos batendo a cabeça e acabamos chegando numa coisa que deu certo aqui, e acredito que dá certo para muitas famílias, e a mesma coisa aconteceu com uma refeição, preparar uma refeição, a mesma coisa aconteceu com uma lavagem de roupa, foi batendo a cabeça que a gente acabou aprendendo, né? Exatamente. Bom, olha, eu acho que a gente já tem que... Já vamos terminando, né? Bom, a Flaviana está perguntando se temos outros cursos. Temos outros cursos, temos também... E teve invasão da sala. Gente, olha o que rolou aqui hoje. Olha. Nossa, eu vou ganhar um presente? Não acredito. Muito obrigada. Olha, gente, isso não foi combinado, né? Tô até emocionada aqui de ver isso. Propaganda da Natura também. A mãe dos 11 agora que ela já tá muito influencer. Obrigada, meu já tem um patrocínio da Natura. Mas é isso, né? A gente temos outros cursos, a gente desenvolveu um sonho, realizou um sonho de ensinar um pouco as pessoas nessa economia doméstica, né? O Fábio conseguiu fazer um curso que fala um pouquinho disso, né? Dizer sim ao casamento e não às dívidas, porque não no sentido de você aprender a investir seu dinheiro, não é isso. Não, se tiver para investir, tudo bem. Sim, nós não temos para investir, mas também, como a gente disse num post recentemente, né? Tudo que a gente compartilha é aquilo que a gente viveu. Então, nesse curso, diga não às dívidas e sim ao casamento, ou seja, às vezes nos perguntam, vocês já passaram muito por dificuldades econômicas? Muitas. Sim, muitas. Mas então, por que você está dando um curso sobre isso? Porque a gente vai compartilhar a experiência de como você pode superar uma dificuldade econômica estando cada vez mais juntos. Então, o foco até desse curso não é propriamente superar. Claro que é superar uma dificuldade econômica, mas aproveitar essa dificuldade econômica para crescer no amor conjugal. Essa que é a tônica desse curso, ele já está aí, né?
já está à venda na Hotmart, você consegue ver lá no nosso site. E é isso, a Flaviana fica instigando a gente, então nós falamos, tem essa dica aí. Amanhã eu vou fazer um post falando um pouquinho desse curso, se vocês quiserem acompanhar, a Mãe dos 11 compartilha também. Vou compartilhar. E a gente já vê. E é o Vicente mesmo que está ali atrás, fazendo micagem. Morrendo de sono. Morrendo de sono, mas eu que deixei ficar acordado até agora fazendo bagunça para trazer o presente. Vamos ver o presente. Não sei se vocês viram que ela fez um post recentemente, falou, olha, tem 7 dias ainda. Corre, né? Corre, porque o shopping está fechado, não vai dar para ir no shopping no sábado comprar presente pro Dia das Mães. Então tivemos que sair de bike hoje escondido, de máscara, tudo, para trazer um Mas a presente gente mantém vocês informados, assim que essa aula estiver pronta, a gente já disponibiliza para vocês, que essas dicas que nós aprendemos juntos, errando muitas vezes, mas conseguimos desenvolver alguma coisa. E essa live seria especial para falar um pouquinho das mães, que somos mães, que todas nós que estamos aqui temos filhos, ou vamos ter, ou pretendemos ter, e dá para levar essa maternidade como profissão nesse sentido, sim. Né? Exatamente. Ela leva como profissão desde aquele primeiro ultrassom que ela faz, em que ela descobre, confirma, às vezes já ouve aquele coraçãozinho batendo. A partir daquele momento, ela já encara com uma responsabilidade enorme de conduzir mesmo esses filhos, de educar esses filhos. Talvez fique esse desafio e, ao mesmo tempo, essa homenagem para as mães. Desde daquele momento tão sublime, daquele coraçãozinho batendo ainda na barriga da mãe, até o dia que Deus nos chamar, a gente tem uma missão. Eu costumo dizer que todas vamos falar assim, as vocações, elas são igualmente, são muito importantes, porque vocação no sentido de um chamado. Mas se a gente tiver que escolher uma mais sublime do que as demais, seguramente essa é a de mãe. E que vocês, mães, parabéns por esse dia, parabéns nesse domingo, e que um desafio que essas mães saibam nos espelhar com um modelo de mãe, que é Maria, né? E nós, também pais, que a gente tem um grande desafio, ficar próximo aí a José, São José, pedindo ajuda a ele, que ele nos ajude, que ele nos dê forças para amar as nossas esposas, assim como ele amou a dele. Então é isso que a gente queria falar um pouquinho nessa live. Corre lá no site nosso, que tá o blog, o artigo do Fábio, que Profissão Mãe, que tá muito bonito esse artigo de 2006, que vocês vão gostar bastante de ler. E se Deus quiser, até em breve essa live vai estar no canal nosso também, no Família e Educação, o canal nosso do YouTube já vai estar disponível para vocês também. Aí para vocês assistem, compartilham, curtem o nosso site, tá bom? É isso, gente. Mães, feliz Dia das Mães. Vocês são demais. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. E feliz Dia das Mães, né? Muito obrigada, tá? Agora eu posso... Não, agora eu posso comer o vinho, né? Não, você pode comer o presente.